E aí, galera, beleza? Como eu falei para vocês, eu vou iniciar a mensuração. Então, repetindo aqui rapidinho, a ênfase é na mensuração, a classificação ela vai, né, mais próxima à mensuração, entendendo que a classificação tem aquelas percepções, como a gente já viu, tá aqui, ó, segue-se o modelo de negócio, dentro da classificação tá aí, ó, mantidos para receber ou pagar, mantidos para receber e venda, e negociação, tá aí, você tá vendo aí direitinho, entendendo que essa percepção, tá certo? Tem a ver com os fluxos de caixa aqui que a gente já viu, né? Os fluxos de caixas, eles que vão dizer se é mantido, dependendo dentro do modelo de negócio que tem lá. O objetivo é manter, ou receber, ou negociar, os dois, tá certo? Então essa parte aí nós já vimos. Vou voltar aqui rapidinho para o custo amortizado, para a gente falar sobre cada um dos lançamentos, e depois eu vou falar sobre o geralzão, que são os recebíveis e empréstimos, que estão dentro, né, dos instrumentos financeiros, mas eu posso considerar dentro da normalidade, dentro daquilo que eu chamo, tá certo, de empréstimos recebíveis, que via de regra é pelo seu valor original, tá certo? Eu vou comentar, a norma em si não trata de uma forma mais específica, mas eu vou falar sobre isso e vou também falar que, por exemplo, duplicatas descontadas, né, faz parte desse grupo. Temos aí também agora as provisões que para crédito de liquidação duvidosa voltaram a ser, né, vistas, porque o CPC 38 não permitia e agora o 48 permite para questões prospectivas. Mas vamos lá, rapidinho aqui. Custo amortizado. O ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas. Já falei no vídeo passado, vou repetir porque estava ali no finalzinho do vídeo, né? A minha ênfase eu quero realmente é nesse aqui, no custo, tá certo? Na mensuração em si, tanto no custo como no valor justo, é isso que eu quero dar ênfase. Vamos lá. Qual a primeira condição? O ativo financeiro deve ser mantido dentro do modelo de negócio, pronto. A base hoje é o modelo de negócio, cujo objetivo seja manter os ativos financeiros com os fins de receber fluxos de caixas contratuais, sempre percebendo a questão dos fluxos de caixas contratuais, que vão dar essa percepção também, né? Vai nos ajudar a classificação dos instrumentos financeiros. Aí vamos lá. E os termos contratuais do ativo financeiro, né, derem origem, eu prefiro darem, né, mas tem derem lá, derem origem em datas específicas a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Então você está vendo aí, o custo amortizado tem essas duas condições, modelo de negócio e fluxos de caixa, pronto. Via de regra é o pagamento principal, os juros, pronto, é isso aí que a gente tem que ver. Eu gosto muito da percepção anterior, tanto é que eu trouxe o slide da minha aula anterior, quer dizer, das minhas aulas antigas que falavam do CPC 38. Eu gosto muito dessa percepção aqui, uma percepção simples, fácil, objetiva. Você consegue visualizar um pouco mais fácil do que isso que está dizendo lá. Então, custo amortizado, você tem que tentar encarar como mantidos até o vencimento. Você vai manter até o final. Se a contratação é 5 anos você vai permanecer com esse instrumento financeiro até que expire, né? O prazo acabe, não tem mais o que fazer. Você recebeu tudo aquilo que tem que receber dele, a contratação em si acaba. Aí vamos lá, investimentos mantidos até o vencimento, né? Ou custo amortizado, registrados pelo valor original. Pronto. O valor original é aquele valor inicialzinho que a gente paga, né? Ou a gente, sei lá, contrata através de empréstimos, né? Pronto. Aí você mantém até o vencimento, você mantém e ao mesmo tempo vai, né? Vai ter que receber encargos ou rendimentos financeiros. Nós chamamos isso aí de juros ativos, tá certo? A entidade demonstra também uma condição para manter até o vencimento. Quer dizer, dentro do plano de negócio dela, ela consegue manter aquele instrumento financeiro específico ali dela, tá certo? Até o final, até o vencimento, sem nenhum problema para ambas as partes, né? Então significa que chegar na contratação certa, tá certo? Com o valor que queria ser contratado, com os rendimentos e encargos que estão embutidos nesse valor original, aquilo que você pagou ou aquilo que você recebeu ou aquilo que você espera receber, mais os juros, tá certo? Financeiros, entendendo que instrumento financeiro, via de regra, né, ele vai, né, trazer esse benefício para a entidade, que é o que? Esses rendimentos financeiros. Tranquilo?
Entendendo que tudo isso você tem que pegar e entender que tudo isso está no plano de negócio e que tem relação também com os fluxos de caixa. Aí quais são os lançamentos? Para todos os instrumentos financeiros, seja eles quais forem, você tem que entender o seguinte, tá certo? Via de regra, os instrumentos financeiros eles são ativos circulantes e realizáveis a longo prazo. Quando eu quiser investimentos de longo prazo, eu vou para ativo não circulante, que não é esse caso. Esse caso aqui, ou eu vou vender, ou vou pagar, ou vou manter comigo, pagando ou recebendo. Falando isso porque pode ser instrumentos passivos ou instrumentos financeiros ativos. Aí veja lá, quando eu estiver falando dos lançamentos para todos os instrumentos financeiros iniciais de aquisição é instrumento financeiro, seja lá em que percepção você contratou, tá? Vai sair dinheiro de caixa, tá aí, ó, e os juros para todos eles, da mesma forma. O instrumento financeiro, ele recebe, tá vendo aí, ó, quem absorve esses efeitos dos juros, dos valores justos, das perdas, tudo é no instrumento financeiro. Então você está vendo aí, o lançamento dos juros, o instrumento financeiro recebe essa variação como se fosse uma propriedade para investimento, e os juros, ó, vai lá para a demonstração do resultado sem nenhum problema. Tranquilo, fácil. Para todos os instrumentos financeiros, gente, é igual, não tem diferença. Agora, esse instrumento, quando eu chamo, né, o custo amortizado, como ele é pelo valor original, e ele está falando do custo propriamente dito, então, meus amigos, uma coisa que você tem que entender, ele vai sofrer impairment e ele não vai gerar o ganho com valorização. Somente a perda. É aquela comparação que a gente faz. Eu vou fazer em termos comparados aquilo que você faz no intangível e aquilo que você faz no imobilizado com impairment. Quando eu estiver falando do custo amortizado, é a mesma percepção, semelhante àquilo que acontece lá no intangível e no imobilizado quando sofre impairments. Tá aqui, ó, mesmo lançamento, tá vendo aí? Quando eu estiver falando do custo amortizado, ele só pode sofrer, tá? Só sofre impairment, só para baixo, para cima não há percepção. Quando o valor justo é maior do que o custo, o instrumento financeiro permanece como está. Quando o valor justo é menor que o custo, aí sim a variação é menor, porque sofre impairment. Tranquilo? Então tá aí, perda com desvalorização é o lançamento quando a gente vai falando de valor justo ou oscilação do valor justo para esse tipo de instrumento. Tranquilo? Fácil, então vamos lá para o segundo instrumento financeiro. Esse é o mais difícil. É difícil você entender que um instrumento financeiro ele pode estar numa categoria intermediária. Ao mesmo tempo, gente, que ele vai sofrer a valorização mercadológica e vai utilizar o valor justo para cima e para baixo, tanto sofrendo, né, valorizações como desvalorizações, impairment, ele também vai, né, vai utilizar a percepção de ser mantido até o vencimento. Ele é um instrumento que ele está na categoria intermediária, ele tem uma potencialidade imensa de negociação, mas nesse momento, agora, a empresa ainda não tem o interesse de se desfazer desse instrumento. Então ele mantém e tenta o quê? Tenta exatamente ajustar as oscilações do mercado e aquilo que esse instrumento financeiro tem. Então vamos lá. Valor justo por meio dos resultados abrangentes. Os resultados abrangentes, meus amigos, são exatamente os valores justos, tá certo? De instrumentos financeiros ou de instrumentos de risco, tá certo? Vou colocar assim, que após a DRE, eles são acrescidos ou diminuídos do lucro líquido do exercício. São variações que a gente não vê na demonstração tradicional, mas elas são agregadas após o lucro, tá certo? Elas após o lucro, por exemplo, eu tenho um aumento de valor justo que não foi contabilizado na demonstração do resultado porque ele é da valor justo por meio dos resultados abrangentes. Ele irá lá para o PL, depois que essa categoria, né, ela mudar para uma outra percepção, ou eu reclassifico em outro tipo de instrumento financeiro, numa percepção única ou de venda ou mantido, esses efeitos que estão lá no ajuste de avaliação patrimonial, eles vão para a demonstração dos resultados abrangentes, para a DRA, tá certo?
compondo aí, então, todos aqueles efeitos que foram dados, né? Todos os efeitos dessa categoria intermediária que sofrerão efeitos, ou que fizeram sofrer efeitos nos valores justos, entendendo que valor justo é adiantamento do processo. Às vezes eu não recebi, eu adianto o processo de valorização e desvalorização, nem tive a perda efetiva, mas eu adianto o processo para quando for configurado, né, exatamente a transação, ou mantendo até o final, ou a transação de compra e venda, tá certo? Nesse momento eu reconheço esses efeitos, ou reconheço essas valorizações e desvalorizações, ajustando, é claro. Mas vamos lá, rapidinho. O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor por meio de outros resultados abrangentes, se ambas as seguintes condições forem atendidas. Primeiro, o ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento, tá vendo aí, dos fluxos de caixas contratuais, quanto pela venda. Então eu tenho duas percepções. Eu tenho a hipótese de ficar com ele e ao mesmo tempo de vendê-lo. Tá? Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que constituem exclusivamente pagamentos do principal, juros sobre o valor do principal em aberto. Você está vendo que agora, de verdade, no CPC anterior, você não conseguia localizar isso, mas nesse CPC novo, você já consegue visualizar que eles determinaram realmente que ele é intermediário. Tanto ele pode receber os fluxos de caixas contratuais que estão ali, como ele pode ser vendido a qualquer momento. A categoria ela funciona agora como uma categoria realmente intermediária. O disponível para a venda, que era considerado uma indisponibilidade para falar a verdade, você tinha que relocar ele para negociação ou você relocava ele para mantidos até o vencimento. Agora não, eles caracterizaram que tanto uma coisa ou outra vão acontecer ao mesmo tempo. A diferença é que os efeitos desse instrumento aqui, eles não vão para a demonstração do resultado do exercício. Eles vão para o PL inicialmente, quando for vendido, ou quando for, né, quando acabar, ele foi mantido até o final do seu contrato, esses efeitos que incorreram de valores justos, que estão lá no ajuste de avaliação patrimonial no PL, vão para a DRA, complementando a sua o quê? A sua DRE. Beleza? Aí vamos ver rapidinho aqui, eu gosto muito dessa caracterização anterior, né? Ou essas características que tinha na doutrina anterior. Tá aí, ó. Pode ser chamado também de destinados para a venda, né? Anteriormente era chamada assim, uma categoria intermediária. Assume o compromisso de negociar e manter o instrumento financeiro, tá? Né? Desculpa esse nem. Aí, agora eles definiram bem. Fica uma coisa e outra ao mesmo tempo, tá? Desculpa, não é nem não, é e mantém. Então, se eu quiser, professor, somente negociar, você pode relocar só para negociação, não tem nenhum problema. Aí os efeitos que estão lá no PL vão para a DRA, tá certo? Depende exclusivamente da intenção da entidade. A entidade vai determinar se isso pode ocorrer ou não. Tanto é que antes eu preferia chamar de indisponibilidade, mas agora ele assume o compromisso dentro das duas percepções. Se alguém der preço, pode ser vendido. Aí quando for vendido, os efeitos que estão ali, né, de valores justos que já incorreram no PL, vão para a DRA. Aí vamos lá rapidinho ver os lançamentos, que eu estou com pouco tempo agora de vídeo. Tá aí, ó, rapidinho. Para todos eles, aquisição e juros são iguais, tá vendo aí? Aquisição e juros são iguais. Agora, quando nós estivermos falando dos ganhos e perdas desse instrumento financeiro, gente, preste atenção. Bem rápido. Ganho com valorização, então, quem absorve o ganho? O instrumento financeiro. Mas não vai lá para resultado do exercício, vai para o PL na conta ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Fácil. Não vai para o resultado quando eu estiver falando de instrumentos financeiros, tá certo? Quando eles são por meio dos resultados abrangentes. Quando é a perda, inverte. Quem perde é o instrumento financeiro, tá certo? Quem perde é o instrumento financeiro e essa conta APP ela tanto absorve débitos como créditos. Beleza, gente? Ok? Estou com pouquíssimo tempo, então no próximo vídeo eu continuo os instrumentos financeiros. Então, valeu e espero que esteja ajudando nos estudos. Abraço!